começar mais um Raio X Sporting. Vamos aos temas que vão marcar a próxima hora. Vencer o Desportivo de Chaves para ficar tudo bem outra vez. Rubén Amorim promete uma reação da equipa no próximo sábado e mostra-se convicto no regresso aos triunfos frente aos flavienses. O Sporting foi a equipa mais perigosa no Clássico do Dragão, mas acabou penalizado pela ineficácia junto à baliza do Futebol Clube do Porto. O guarda-redes azul e branco brilhou, os Dragões aproveitaram para marcar e acabaram por garantir um triunfo por 3-0. Jovem Cabral foi reintegrado no plantel do Sporting. Rubén Amorim confirmou ter mantido uma conversa com o jogador, que desta forma se junta às opções de ataque dos Leões. Estes são os temas que marcam o Raio X Sporting desta noite, que volta a contar com o responsável de comunicação do Sporting Clube de Portugal. Está aqui à minha esquerda. Boa noite, Miguel. Bem-vindo uma vez mais. À minha direita, Manuel Fernandes e Pedro Azevedo. Cumprimento os dois. Bem-vindos também. Hoje não vamos contar com o João Olivença em direto, mas ele vai também voltar a participar neste programa. Miguel, pergunto se, enfim, olhando para este clássico que aconteceu no Estádio do Dragão, quem é que foi para ti o melhor jogador em campo? Boa noite, André. Apesar do resultado, eu diria que o melhor jogador em campo foi o Diogo Costa, o que por si só quer dizer alguma coisa, nós depois já vamos explorar. Fica aqui o aperitivo para um dos temas mais à frente. Manuel, assim pergunto-lhe se Manuel Ugarte vai assumir o domínio do meio-campo leonino e fazer a melhor época da carreira. Tem condições para... Boa noite a todos. Tem condições para isso. É um miúdo com muita intensidade. Ele tem que saber que joga no Sporting e não joga noutro clube. Tem que ter algum cuidado com algumas entradas, porque há jogadores do Sporting que não se perdoa nada, mas tem uma intensidade e uma qualidade que não tenho dúvidas que ele irá ser muito importante na manobra da equipa do Sporting. Pedro, tivemos Nuno Almeida no Clássico graças a um convite que lhe foi endereçado pelo Conselho de Arbitragem da Federação para ficar mais um ano. Como é que tu, e a propósito desta nomeação para o Clássico, como é que viste esta situação? Boa noite a todos. Na minha opinião, esta situação de poder convidar árbitros para permanecerem mais um ano é benéfica, e o derby deste fim de semana foi um bom exemplo disso. Mais do que olhar para a idade, é importante olhar para a capacidade física e técnica do árbitro, e ao manter árbitros como o Nuno Almeida ou o Manuel Mota, vai permitir ao Conselho de Arbitragem ter mais opções para estes jogos, para os derbys principalmente, e também vai permitir árbitros menos experientes ganhar essa experiência. Nuno Almeida no Clássico, também vamos falar sobre ele. Vamos começar este Raio X Sporting. Para já ouvimos Rubén Amorim, a análise do treinador do Sporting à derrota por 3-0 no Dragão com o Futebol Clube do Porto. O treinador destacou o maior número de oportunidades criadas pelos Leões que não foram concretizadas, e isso ajuda a explicar o resultado final. O Porto fez o jogo deles, acabaram por fazer 3 golos e nós não fizemos nas nossas oportunidades. Tivemos várias oportunidades para fazer, novamente sofremos em cima do intervalo, o que é sempre difícil de gerir, mas mesmo assim a nossa melhor fase foi quando voltámos do intervalo e tivemos o domínio do jogo. Mas o resumo é muito isso. Nós não marcámos os golos que devíamos ter marcado, não aproveitámos as nossas oportunidades. O Porto foi muito maduro, fez os golos, jogou o jogo deles e, portanto, basicamente é o resumo do jogo. Eu já tive jogos aqui no Dragão, o primeiro com o Braga, em que nós ganhamos e o Porto falha 2 penaltis, tem várias oportunidades, ou seja, o Porto não criou muitas oportunidades hoje, e essa é a verdade. Aproveitou todas as que teve. Nós não o fizemos. Obviamente que há coisas que temos que melhorar, mas houve coisas muito boas. É a minha análise do jogo. Já tive jogos no Dragão em que jogámos muito pior. Sempre que tentámos ir para cima do adversário, mesmo com 2-0, com -1, nós conseguimos chegar à baliza. Tivemos bolas na cara do Diogo Costa, não conseguimos. Agora é pensar no próximo jogo, fazer essa análise, ver o que é que se passou nos lances do gol, porque basicamente foram os lances do gol. Portámos muito bem em cada lançamento, em cada bola parada, fomos agressivos e nesse aspecto foi positivo.
Agora 3-0 são sempre 3-0. Há fases assim em que tudo corre mal, os timings, o jogo em si, agarrarmos às coisas boas e saber que já disse 1000 vezes que o futebol tudo muda de repente, e é isso que temos que fazer. Em relação à preparação, não teve nada a ver, gostei muito do Morita, e essa parte já é passada. A responsabilidade das derrotas é somente do treinador e, portanto, isso não teve. Fizemos uma preparação normal, com menos um jogador, aproveitámos esse tempo para preparar o Morita. Estou muito satisfeito. Depois entrou o Pote, não teve qualquer influência no resultado, porque o rendimento em muitos momentos do jogo foi bom. O que nós não conseguimos foi matar uma vez o Porto para se sentirem desconfortáveis, e tudo correu bem ao Porto. Há fases assim no futebol, e nós só precisamos, e não é olhar para a tabela, só precisamos ganhar o próximo jogo aos Chaves, que ficaremos bem. Obviamente que estava mais feliz se tivesse mais pontos. Olho para a equipa cresce, mesmo com algumas mudanças. Volto a dizer, vou-me agarrar, eu e os meus jogadores, às coisas boas do jogo. Sabemos a distância pontual, mas não vale a pena pensar nisso. O ano passado entrámos numa espiral em que entramos numa ansiedade com apenas 2 pontos de atraso, 3 pontos de atraso após o Santa Clara. Isto faz parte da nossa carreira como jogadores, e o nosso foco tem que ser ganhar aos Chaves. Ganhando aos Chaves, garanto que ficamos bem. E esta análise de Ruben Amorim bate certo com aquilo que tu viste no Estádio do Dragão? Sim, claro. Eu retomaria o que, no fundo, o que comecei por dizer, porque perder por 3 golos no Dragão e o melhor jogador em campo ter sido o Diogo Costa, acho que é demonstrativo da razão que assiste ao Ruben Amorim naquilo que ele está a dizer. Pelo que as duas equipas fizeram em campo, pelas oportunidades criadas por ambas as equipas, eu diria que o resultado é injusto, mas essa também é uma das razões que faz o futebol ser tão apaixonante e ser tão imprevisível. Nem sempre ganha quem merece, e se olharmos até para a estatística de jogo, e estamos a falar num jogo do Dragão, e num jogo onde o Futebol Clube do Porto é o campeão nacional, e olhamos para a estatística da posse de bola e vemos no site da Liga que a posse acabou, acho que 64% para o Sporting e 36% para o Futebol Clube do Porto. Se olharmos exclusivamente para a posse de bola na segunda parte, acredito que os números do Sporting chegam praticamente aos 75% de posse de bola, o que é algo de muito exagerado. Podemos discutir se foi a estratégia do Porto dar essa posse ao Sporting. A verdade é que não me parece. O Porto geralmente é uma equipa que gosta de ter bola, e nós de facto tivemos várias oportunidades para matar o jogo. Entre bolas no poste, uma ou outra decisão não tão acertada e as tais defesas extraordinárias do Diogo Costa, acho que isso explica o tal desnível no resultado. Tivemos oportunidades, infelizmente não conseguimos marcar, mas como o Ruben disse, agora o importante é pensar no próximo jogo e conquistar os próximos 3 pontos. O Futebol Clube do Porto teve, de facto, menos oportunidades de golo, teve também uma expulsão e marcou 2 golos em situações de pontapé de penalti. Pergunto se há competência, evidentemente, do Futebol Clube do Porto, mas também alguma dose de felicidade, por outro lado, infelicidade do... Acho que houve infelicidade do Sporting e felicidade do Futebol Clube do Porto. O futebol é um jogo, às vezes os ressaltos acabam por decidir pequenos lances ou acabam por decidir os lances. Vemos no golo do Futebol Clube do Porto, no primeiro golo, e no lance do qual resulta o penalti, que é o segundo golo, são lances atabalhoados onde há ressaltos e a sorte acaba por ir para o lado do Futebol Clube do Porto. Obviamente há competência, houve competência do lado de parte a parte. Agora eu destacava mais uma vez a atitude do Sporting, porque mesmo a jogar com 10, e volto a repetir, nós levamos o segundo golo, temos o Porro expulso, estamos a jogar com 10, eu diria que uma equipa sem esta força e sem esta capacidade mental poderia ter vindo abaixo. E a verdade é que a grande oportunidade que existe a seguir é uma oportunidade de mais um jogador do Sporting, por acaso o Fatão, em frente ao Diogo Costa, onde o Diogo faz mais uma extraordinária defesa, uma mancha, impedindo que o Sporting recuperasse e marcasse o tal golo. Mas eu diria que, fazendo a tal análise fria, séria e racional, este é um resultado de facto muito enganador, mas foi o Porto que ganhou. Manuel, também viu o jogo desta maneira? Boa noite a todos. Eu vi o jogo, eu vi um Sporting a fazer aquilo que fez o ano passado no Estádio das Antas, na fase inicial.
Só que nessa altura o Porto, para arranjar os argumentos que normalmente costuma arranjar para dar a volta às situações, fê-lo na segunda parte. E agora foi o Sporting, nos primeiros 15 minutos, foi dominador, teve uma equipa a jogar com muita classe, a jogar coletivamente muito forte. E o que é um facto é que depois começa o Pepe a pressionar o árbitro, o Otávio a simular faltas para o árbitro, para pressionar o árbitro. As faltas são intencionais para os adeptos pressionarem o árbitro. E, portanto, é aqui que se ganha. O Porto teve uma reação boa depois disso tudo, dessas confusões todas, e de facto teve o domínio até a final da primeira parte, mas não criou uma oportunidade de golo. Nenhuma oportunidade de golo na primeira parte. A defesa do Sporting esteve sempre consistente, muito atenta, muito concentrada e não permitiu qualquer veleidade aos jogadores do Futebol Clube do Porto. Até que se dá aquele lance. E eu aqui tenho que dizer que aquele lance, normalmente, está aqui o Pedro que me pode explicar, quando o guarda-redes chega primeiro à bola com as mãos, é o avançado que vai contra ele. Porque ele tocou primeiro na bola com as mãos. Ele tocou a bola contra o Taremi e a bola ressaltou para o Evanilson. Portanto, eu não sei se estou a cometer alguma coisa, mas o guarda-redes tocando com a bola primeiro na mão, em minha opinião, e eu sou um leigo em leis, não sei como tu, mas em minha opinião, a falta é de quem vai depois. E, portanto, houve um ressalto e o Evanilson conseguiu marcar o golo. Tudo bem, e o Sporting depois, penso que o Sporting na primeira parte foi até à expulsão e ao golo que dominou totalmente. O Sporting quer jogar com uma qualidade, com classe, é isto que eu quero do Sporting. Não ganhamos, perdemos por 3 pontos, perdemos. Vitórias morais não existem? Não existem. Mas uma coisa dá-me prazer a mim como homem do futebol, é ver a minha equipa jogar, a nossa equipa jogar com uma qualidade dos diabos. Mesmo depois com 10 jogadores, o Sporting nunca foi inferior ao Futebol do Porto e podia ter reduzido logo a seguir. E, portanto, o Miguel disse muito bem, são números enganadores e não é por acaso que o guarda-redes do Futebol do Porto foi considerado o melhor em campo. Outra coisa é que paninhos quentes para mim não existe. Eu gostava de, quando as pessoas perdem os jogos, que tivessem a mesma simpatia de quando ganham. Isso para mim não... Isto é brincar, é querer gozar connosco, mas comigo não gozam porque eu não permito isso. Porque eu já tenho muitos anos disto, joguei muitos anos em determinados campos e, portanto, sei como é que as coisas funcionam. Eu nunca... pela vida darei parabéns ao Futebol Clube do Porto em nenhum momento, nem desta vitória, nem de campeonatos, nem nada. Porquê? Porque o Futebol Clube do Porto faz o mesmo quando perde, não dá verdade, não dá mérito a quem ganha. Isso para mim, eu pago-me na mesma moeda. Miguel, em relação aqui à resposta ao esclarecimento do Pedro relativamente àquela situação do Adam, vamos deixar para mais daqui a pouco. Eu pergunto a ti, até porque estamos a falar disso mesmo, da arbitragem, que comentário é que te merece o trabalho de Nuno Almeida no Dragão? Serei um bocadinho... farei contraponto ao Manel. Eu acho que o Nuno Almeida fez um bom trabalho, fez uma boa arbitragem, acho que não tem qualquer influência no resultado e até um dos lances que o Nuno Almeida não terá visto, o insulto do Pepe ao Mateus Reis, o Sporting vai fazer uma participação do Pepe sobre esse lance e esperamos, da mesma forma que o Nuno Santos no ano passado foi castigado por ter dito exatamente as mesmas palavras e há as imagens televisivas que o comprovam, foi castigado por um jogo e por isso esperamos agora
quem manda no futebol, que o Conselho de Disciplina haja da mesma maneira que agiu na época passada com o Nuno Santos. Tirando este lance, e que volto a dizer, obviamente o árbitro não consegue ver tudo dentro de campo, e isto é uma coisa que as imagens televisivas o mostram, e mostraram na repetição. Tirando esse lance, eu diria que ele fez uma boa arbitragem. Ninguém é perfeito, obviamente, enfim, pode ter errado aqui e ali, mas volto a dizer, não teve qualquer influência no resultado. Nós daqui a pouco já vamos ouvir o Pedro Azevedo. O Manuel tem uma opinião diferente. Tenho, naturalmente tenho, porque lá está, o Pedro vai explicar melhor que eu essa situação do guarda-redes tocar para chegar primeiro à bola. É que há um contacto entre os dois. E eu acho que no meu tempo, era assim. Defendiam sempre o guarda-redes, quem joga atrás, quem joga ali na sua área. Portanto, é a minha opinião, o Adam chegou primeiro à bola do que o Taremi. Mas, Pedro, se quiseres aqui já esclarecer esta situação, depois mais à frente também explanas melhor, mas só esclarecer aqui esta dúvida concreta do Manuel. Sim, portanto, a leitura que eu faço do lance é que tanto o Adam, obviamente, como o Taremi tentam jogar a bola. O Taremi não entra de forma perigosa, portanto não vai de sola, vai com a biqueira da bota tentar tocar na bola, desviando o Adam. O Adam também movimenta-se de maneira a tentar agarrar, defender a bola, desviar a bola. E, portanto, de facto é o Adam que joga a bola, consegue desviar a bola e depois dá-se um choque, na minha opinião, sem infração de parte a parte. O choque decorre do movimento, quer do avançado, quer do guarda-redes. Eu gostava de ver se fosse ao contrário. Pois é, o critério deveria ser o mesmo, mas na minha opinião a decisão correta será esta. Este árbitro, eles ficam assim, nem quero falar da arbitragem, porque eu senão tinha que dizer muita coisa e é melhor ficar por aqui. Miguel, tu mantens a mesma opinião, a mesma posição e em relação então àquela situação de Pep, confirmas então essa participação, comparando também com o que aconteceu no ano passado com o Nuno Santos. Vamos então agora olhar para os Chaves, porque ouvimos ali também há pouco o Rubén Amorim a dizer que enfim, que acredita plenamente que a equipa já vai reagir, que os erros que foram cometidos foi acima de tudo as oportunidades que a equipa não conseguiu concretizar. Foi um início de época de facto muito exigente, já sabia que ia ser assim. Como é que o Sporting agora encara aqui, digamos, o início de um novo ciclo que começa já no sábado com o Desportivo de Chaves? Em primeiro lugar, acho que a exigência vai estar presente ao longo das 31 jornadas que faltam. Mas também temos de nos lembrar que o último jogo valia apenas 3 pontos e que o próximo jogo também vale apenas 3 pontos. Mas diria, e tal como o nosso treinador disse, acho que é essencial a equipa dar já a resposta no próximo fim de semana e a resposta neste caso dá-se com a conquista dos 3 pontos. Acho que não devemos pensar o que é que vai passar no mês de setembro, ainda faltam vir sorteios da Champions, ainda falta saber qual é o grupo. Acho que todas essas questões são questões para depois a equipa técnica analisar e pensar mais tarde. Acho que agora o foco de todos os jogadores deve estar no jogo do próximo fim de semana frente ao Desportivo de Chaves e que é essencial, obviamente, o Sporting lutar pela vitória, respeitando sempre o adversário, mas ter como objetivo a tal conquista dos 3 pontos, porque, como o Ruben disse, ganhando esse jogo, respiramos de outra maneira e tentaremos, obviamente, depois pensar no próximo objetivo e pensando assim sempre objetivo a objetivo. A ausência de Pedro Porro, que foi expulso no Dragão, não te preocupa? Não, acho que temos outras soluções. Acho que o Ricardo Gaio tem entrado várias vezes e bem durante este tempo tem estado no Sporting. Acho que nos dá todas as garantias ao treinador, que isso acaba sempre por ser o mais importante. O Porro é um jogador que faz falta, mas estará castigado com certeza, por isso nessas coisas é não pensar no castigo e esperar que ele regresse. Manuel, acredita numa reação pronta do Sporting no sábado? É importante, não só acredito, como acho que é importante o Sporting demonstrar aquilo que demonstrou, principalmente naqueles primeiros 15 minutos da primeira parte, quando o jogo estava bonito e vivo, e depois na segunda parte também o Sporting tentou chegar à igualdade até acontecer aquele lance do penalti. Os 2 penaltis não há dúvida nenhuma. Não há qualquer dúvida sobre os 2 penaltis, são penaltis e portanto, mas eu acredito que o Sporting com os Chaves vai entrar com muita personalidade, com
com aquele jogo que nos habituou dominador, vai naturalmente com o Chaves virá fazer aqui aquilo que o Rio Ave fez também. É importante marcar um golo. O Chaves está a fazer um bom início. Sim. O Chaves tem uma boa equipa, eu vi-o jogar fora e eles... Mesmo no jogo com o Rio Ave, eu lembro-me, vi uma outra crítica que disse que o Sporting não entrou tão bem no jogo, que só aos 20 minutos se livrou daquilo, e eu acho que é um bocadinho... Enfim, temos primeiro de dar mérito aos adversários e perceber que as equipas, quando entram em campo, estão-se a estudar um pouco mutuamente, e o Sporting, da forma como joga, tem muitas vezes a ver, vai vendo para onde é que a bola vai entrando, e a movimentação constante da bola e dos jogadores acaba por depois abrir as tais frestas na defesa adversária e os jogadores começam a entrar de outra maneira. Mas aqueles minutos iniciais, eu acho que muitas vezes acontece isso quando as equipas, obviamente, jogam muito recuadas frente ao Sporting. E jogam com os três grandes, normalmente é assim. É normal uma equipa de menor dimensão chegar a um campo nestes clubes que lutam pelo título e jogar com muitos cuidados defensivos. Agora, o Sporting tem muitas variantes em termos ofensivos, tem formas de atacar totalmente que perturbam muitas vezes a defesa adversária, não é sempre da mesma forma e tantas vezes se faz, até porque o Sporting nesse jogo com o Rio Ave dominou totalmente. Empurrou o Rio Ave para a sua defesa, mesmo a partir de 1-0, 2-0, o Rio Ave nunca conseguiu sair em transição, que muitas vezes isso acontece, o perigo está aí naquelas equipas fortes na transição, mas isso o Rubén melhor que ninguém saberá traçar as diretrizes para que isso não aconteça, e aquilo que eu penso é que o Sporting vai não vão entrar nervosos. Rubén, normalmente perdemos em Braga 2 pontos e a seguir demos uma resposta positiva com o Rio Ave, e é isso que vai acontecer no próximo jogo. Vai ser uma resposta positiva e vão demonstrar que de facto o Sporting joga muito futebol. Ricardo Gaio, que foi muito aplaudido no último jogo em Alvalade, vai entrar motivado se for ele a escolha de Rubén Amorim para jogar ali no lado direito? Não tenho dúvidas nenhuma que será o Ricardo Gaio a jogar. O Ricardo Gaio irá jogar porque o Gaio tem uma coisa muito boa. O Gaio dá tudo o que tem, é muito fiel àquilo que o treinador lhe diz para fazer, quer no processo ofensivo, quer no processo defensivo. O Rubén diz-lhe as coisas e ele é muito rígido. Eu conheço o Gaio já há muitos anos. Ele jogava como ala direito e foi sempre o melhor marcador da equipa. Na equipa que eu andei, eu era diretor da equipa B e era ele o capitão da equipa, e portanto o Gaio é um jogador, é um relógio que nunca está muito acima nem muito abaixo, é pendular na forma como joga. Eu acho que ele vai substituir muito bem o Porro é mais espontâneo, é mais rápido, cruza muito bem. Em termos defensivos, acho que o Gaio se calhar traz outras soluções para a equipa. Vamos voltar a este Futebol Clube do Porto, o Sporting, agora para uma análise completa do Pedro Azevedo, a arbitragem de Nuno Almeida. Pedro, vamos então começar, minuto 25 deste clássico. Existe falta de Luís Neto sobre o Otávio dentro da área do Sporting? Não. Portanto, como disseste, lance na área do Sporting, uma disputa entre Neto e Otávio, e não há infração. Porquê? Porque Neto consegue efetivamente jogar a bola, corta a bola. E por outro lado, no momento em que há contacto entre Neto e Otávio, o Otávio já se encontrava no ar em queda e, portanto, ainda que o Neto não jogasse a bola, jogou, mas ainda que não jogasse, não seria falta, porque o Otávio já estava em queda no momento em que há contacto entre ele e o Neto. Portanto, lance legal, boa decisão do Nuno Almeida ao deixar prosseguir o jogo. Ao minuto 38, Pepe está ali envolvido e é um lance que depois dá sequência àquelas imagens que já estivemos a ver. Está envolvido com o Morita e Sim. atinge o médio do Sporting. Que ação é que deveria aqui ter merecido este lance? É um lance, portanto, o Pepe em queda acaba por tocar a cara do Morita com o calcanhar. Em queda? Sim, portanto, há ali uma disputa de bola entre o Morita e o Pepe. O Pepe cai para a frente e com o calcanhar acaba por tocar no Morita.
É um lance que Aquela deixa... fotografia muito conhecida do Baixo, onde há uma pessoa que levanta o calcanhar. Não há imagem. Não temos Não imagem. temos imagens disto. É uma pena, porque aquele pé para trás, aquilo é tipo... É um lance que deixa efetivamente muitas dúvidas, daí o Nuno Almeida nem o VAR terem tido intervenção na jogada, mas o facto é que o Pepe é um pouco... tem o azar de participar em muitos destes lances, mas não havendo certeza sobre a intencionalidade, o Nuno Almeida e o VAR entenderam não agir, não tomar nenhuma decisão neste lance. Nunca irão tomar. Com o Pepe nunca irão tomar. Não viste o que ele fez ali, o nome que ele chamou ao Mateus Reis? Então, isso é a forma de pressionar no jogo, é a forma... E depois dizem que isto é a Porto. Diz que é a Porto, e eu gostava de saber o que é jogar a Porto, que eu ainda não compreendi. São leis diferentes? As leis em termos de leis, são idênticas para todos os clubes. São diferentes, são. Pois são. São bem diferentes umas das outras. Ao longo desta vida, foi sempre diferente uns dos outros. Há leis diferentes do... As leis não são diferentes, forma como se aplicam as leis... É isso, Pedro, é isso mesmo. Vamos então ao minuto 40, tu já falaste aqui, Sim. já disseste praticamente. O gol é então legal, o gol de Sim, gol legal, no meu entendimento, o Taremi não entra de forma perigosa, o Adam também não comete nenhuma infração, consegue inclusivamente tocar na bola, depois dá-se um choque inevitável pela movimentação dos dois jogadores. Ressalto para o Evanilson, que faz gol, portanto não vejo aqui qualquer infração na jogada. Vou ver o quarta-feira o Espanhol. A análise do Vale Gonzalez. É isso que está a dizer. Muito Só bem. vou ver o Espanhol. Não chega aqui a Se o Espanhol disser as coisas, aí acredito. Acho que só acredito nele. É verdade, Pedro, é verdade. Não abona muito a favor do Pedro. Não. O Pedro é outro. Eu vou ligar para... Apenas discordo neste caso. O Pedro está aqui no nosso canal e é assim que eu quero. É a opinião dele. É justo. Agora, eu estou a dizer que quero o Espanhol, porque eu não... Olha, ainda não li... É mais uma opinião. Ainda não li o que é que os outros todos disseram. Ainda não li. Tenho ali para ler. Tenho aqui tudo para ler. Vou ler as opiniões até quarta-feira. É verdade, muito bem. Ao minuto 42, Morita recebe um cartão amarelo e foi um dos jogadores do Sporting que acabou condicionado. Estamos aqui a falar de um jogador crucial para a equipa. Este cartão amarelo no lance com Taremi foi bem exibido? Não, é um amarelo mal exibido. Eu diria que foi, em termos disciplinares, o principal erro no jogo. O mais relevante, talvez possivelmente o único, porque, portanto, é um lance em que o Taremi leva a bola. Entretanto, para desviar, para fintar o Morita, desvia a bola, que acaba por ficar nos pés do Ugarte. Portanto, há contacto efetivamente entre o Morita e o Taremi, mas o Morita acaba por dar um ataque prometedor, não é uma falta negligente, portanto, não é uma falta tática que merecesse a exibição do cartão amarelo. Aqui não é preciso ler a crónica do Iturralde Gonzalez, concorda com o Pedro? Manuel, Concordo. Acho que o árbitro, eu não estou a falar só deste árbitro. Os árbitros em Portugal, por uma questão de defesa, muitas vezes fazem coisas que não devem. E este foi um caso desses. Ao minuto 65, Pedro, há penalti de Marcano sobre o Marcos Edwards? Não. Portanto, lance na área do Porto. O Marcano tem a posição ganha, o Edwards joga a bola e acaba por ser o Edwards que vai contra o Marcano. Portanto, que tinha a posição ganha, não há qualquer infração. Também aqui, Nuno Almeida esteve bem. Eu aí concordo com o Pedro. Obrigado. Mas, se fosse ao contrário, eu tenho dúvidas que não houvesse um penalti. Uma vez mais a aplicação dos concordo critérios. Totalmente que não é penalti, concordo contigo. Pedro, a expulsão de Pedro Porro também acaba por ser uma decisão consensual, não é? Sim, não deixa dúvidas. A bola vai entrar na baliza, o Pedro Porro mete a mão à bola, anula um golo, portanto, pontapé de penalti, expulsão com a exibição do cartão vermelho direto. Um lance, claro, não deixa grandes dúvidas. Pedro, sabendo que não deixa dúvidas, e também não acho que deixe, o próprio Ruben
referiu-se na conferência de imprensa, dizendo que o Porro deveria ter deixado entrar. Foi instintivo. A única, e acho que foi instinto, completamente. Sim. A minha pergunta é, não há uma regra da dupla penalização, que se deve evitar a dupla penalização, neste caso? Era impossível de evitar, os árbitros têm essa instrução? Sim, efetivamente há a regra da dupla penalização, mas aplica-se em lances em que o jogador está a tentar disputar a bola, não lances de colocar a mão à bola. Sim. Portanto, tem que haver disputa de bola, um carrinho, um tackle, uma rasteira, em que estivesse a bola em disputa. Aí sim aplica-se essa regra de não haver dupla penalização. Aos 86 minutos, o penalti de Adam sobre Galeno é bem assinalado. Sim, é um lance também, creio que não deixa muitas dúvidas. O Galeno é lançado e no momento em que o Adam vai jogar a bola, o Galeno antecipa-se, desvia a bola e quando o Adam chega já só entra em contacto com as pernas, derruba o Galeno. Portanto, mais uma vez, boa decisão do Nuno Almeida. Boa decisão, foi o Galeno. Se fosse o Taremi, mergulhava. E é penalti. Isto foi penalti, mas com o Taremi mergulhava, voava. Sim, aqui não há simulação. Não há simulação nenhuma. Não, é penalti, flagrante. Sim, eu sei ver as coisas, Pedro. Penalti. Porque ele foi perspicaz. Veio o Adam vir, como normalmente vai o guarda-redes, a atacar a bola e manda a bola para a frente e o pé está lá. Sim. O Adam faz-lhe a falta. Eu fiz muitos penaltis destes, caramba. Sim. Pronto, então, mas isso é legal. Não há simulação. Sem dúvida, há um aproveitamento, mas não há simulação. É aproveitamento para o benefício da equipa dele. E eu aí acho que é correto. Aqui fala quem tem experiência. Mais nada. Ora bem, Pedro, qual é que então a nota final? Sim, nota 4 para Nuno Almeida, uma arbitragem segura, muitos lances decisivos, creio que trouxemos aqui 7 ou 8 lances, mas podíamos trazer 12 ou 13 de pontapés de penalti, essencialmente. Portanto, boa arbitragem de Nuno Almeida, que mostra, batendo no ponto da questão inicial, mostra o porquê de ser importante abrir algumas exceções para manter alguns árbitros mais uns anos na Primeira Liga. Avançamos neste Raio-X Sporting para o Raio-X Jogo. Já tinha dito que hoje não vamos ter o João Olivença em direto connosco, mas ele não vai deixar de fazer a sua habitual análise tática dos jogos do Sporting e hoje vai fazer duas análises. Vamos começar precisamente, João, pela análise a este clássico entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Boa noite a todos, boa noite também a quem nos segue semanalmente lá em casa. Sobre o clássico do Porto Sporting Clube Portugal, dizer que foi um jogo definido, na minha opinião, pela eficácia. O Sporting criou 4 situações flagrantes de golo durante toda a partida, situações que podiam ter mudado o rumo do jogo, podiam ter dado confiança à equipa, principalmente na primeira parte, o resultado ainda estava por 0-0, e tranquilidade à equipa adversária, obrigaria os jogadores a ter outro comportamento, e tal não aconteceu. Parece-me que a não eficácia da equipa do Sporting fez com que a equipa do Porto tivesse essa partida por um resultado que me parece muito pesado para aquilo que foi desenvolvido pelas duas equipas. Vamos por partes. O Sporting consegue ter 62% de posse de bola, consegue ter maior eficácia no número de passos realizados e consegue ter um jogo mais rendeado. Jogo esse que lhe permitiu na primeira parte aproximar-se 3 vezes da baliza adversária, com 3 situações flagrantes de golo. Uma bola oposta por parte do Morita e 2 defesas por parte do guarda-redes do Porto. A equipa do Porto, só perto dos 20 minutos, cria algum perigo relativo com 2 bolas paradas e a partir daí o jogo foi muito repartido, muito dividido, muito encaixado. No final da primeira parte surge o golo da equipa do Porto, um golo que me levanta muitas dúvidas. Primeiro porque há um choque violentíssimo entre Taremi e António Adán. Um choque que deixa os 2 jogadores no chão, um choque que poderia ter posto integridade física dos jogadores. Na minha opinião, Nuno Almeida teve tempo suficiente para parar a partida e não deixar prosseguir o jogo. Estão 2 jogadores deitados no chão e, na minha opinião, a integridade física dos jogadores é mais importante. Posteriormente, mediante a análise do árbitro, alegadamente e de acordo com a transmissão televisiva, dá a sensação que Nuno Almeida diz, alegadamente aos jogadores do Sporting, que se não fosse gol, teria sido falta. Ora, eu fui-me informar, lei da área, não há lei da vantagem. Portanto, poderia ter revertido a sua situação do gol e ter feito um pontapé da marca de penalti. Portanto, há aqui um duplo erro na minha ótica e que, de alguma forma, faz com que o Sporting vá, no final da primeira parte, a perder por 1-0. A realidade é que nós não sabemos se o penalti é gol ou não, mas há uma influência, ficamos sempre nessa dúvida. Na segunda parte, o Sporting entra mais forte. Entra com uma capacidade de querer chegar à baliza adversária.
Novamente, através das bolas paradas, onde o Sporting também é forte, não consegue fazer, e numa transição, a equipa do Porto, com alguma sorte nos ressaltos à mistura, consegue a bola cair no único jogador que não está marcado, que é o Galeno, que remata a baliza, e depois, penalti, sem dúvida nenhuma, bem marcado, bem feita a expulsão, por parte do Nuno Almeida ao Pedro Porro. De realçar que o Sporting não teve a sorte. Não teve a sorte no primeiro golo, não teve a sorte no segundo golo, e depois não teve sorte e eficácia nas 3 bolas que teve na primeira parte, que poderiam ter mudado aqui um bocadinho o rumo do jogo. E por isso dá a sensação que aos 2-0 com -1, que a equipa do Porto está por cima e que merece ter o resultado e que merece estar à frente do resultado. Obviamente que a marca é sempre justo vencedor. No entanto, nós não podemos ignorar que o Sporting criou oportunidades suficientes e da forma como foram obtidos os golos adversários, com alguma, como eu disse, pouca sorte por parte do Sporting. Obviamente que depois, com as alterações do Rochinha, as alterações do Nuno Santos, a entrada do Fatual, vai dar aqui alguma velocidade, alguma vivacidade ao ataque do Sporting, que teve uma oportunidade flagrante junto do guarda-redes do Porto, que podia ter feito 2-1, relançado a partida e de alguma forma intranquilizar a equipa adversária e aberto a partida até aos minutos finais. Mais uma vez não aconteceu e por isso eu digo que este jogo ficou marcado pela eficácia. Se no passado o Sporting venceu jogos onde não esteve tão forte, mas teve a eficácia para vencer, desta vez faltou a eficácia que tanto é conhecida aos jogadores do Sporting, que de alguma forma não foi capaz de materializar em golos. Destacar que ainda na segunda parte ali uma falta sobre Marcos Edwards dentro da área que Marcano faz, deixa muitas dúvidas se não há ali um pontapé da marca de penalti pela forma como é feito o choque. O árbitro entendeu que não foi, o VAR entendeu que não foi, portanto deixou o jogo prosseguir. Portanto, além da falta de eficácia, alguma pouca sorte nos momentos certos, e isso nós sabemos que é importante no futebol, ter um pouco de sorte em alguns momentos, eficácia, alguma pouca sorte, e depois uma outra decisão por parte da equipa de arbitragem, que eu não queria realçar muito, mas que de alguma forma trouxe, não veio também de alguma forma ajudar aquilo que é o jogo e que é a partida. Portanto, desta forma, considero, termino como iniciei, um jogo definido pela eficácia, um jogo repartido, um jogo dividido e um jogo onde o Sporting, se tivesse feito golos nos momentos certos, com certeza o resultado, a partida, a forma, toda a envolvência teria sido completamente diferente. Em destaque também neste fim de semana o futebol de formação do Sporting. A equipa de júniores venceu o Estoril Praia por 3-0, um jogo que também mereceu uma análise por parte do João Livença. A análise que eu trago hoje é sobre o jogo do Sporting contra a equipa do Estoril, um jogo no escalão sub-19, um jogo em que o Sporting venceu por 3-0, não deu qualquer hipótese à equipa do Estoril, esteve praticamente sempre no meio campo contrário, controlou o jogo, criou várias situações. Do ponto de vista individual, viu-se situações muito boas por parte dos jogadores, um trabalho que está a ser muito bem desenvolvido e a vitória não deixa qualquer tipo de dúvidas. A primeira imagem que eu trago é uma imagem de uma combinação muito interessante. Vemos o passe é muito bem feito no corredor direito, e depois o Alexandre recebe a bola no peito e sem deixar cair no chão faz um gol de belo efeito. É uma jogada muito bonita, é uma jogada que espelha aquilo que é o desenvolvimento individual por parte do jogador e é uma jogada que de alguma forma mostra que mesmo qualquer jogador do Sporting, seja médio, seja ala, seja avançado, consegue, porque do ponto de vista técnico, tem capacidade para o fazer. O segundo corte é uma imagem que espelha aquilo que muitas vezes também acontece na equipa principal, que é trabalhado também nas equipas de formação. Passa principalmente por saber jogar e saber construir a partir de trás. Ou seja, a equipa do Sporting, nesta imagem, vemos que está a ser pressionada pelos jogadores da equipa do Estoril, não é perceptível no plano todo, mas há uma marcação individual a muitos jogadores do Sporting, o que obriga a que os jogadores tenham que ser de alguma forma criativos na forma como saem a jogar. Isso acontece, o Sporting rapidamente aparece na frente com uma ligação imediata também com o setor ofensivo e aparece o jogador na cara do guarda-redes que depois finaliza uma situação de clara golo. Portanto, é mais uma jogada que espelha aquilo que o Sporting também costuma fazer em equipa sénior e que depois é transversal aos diferentes escalões de formação. Uma jogada importante que ensina também os jovens a jogar sob pressão, ensina os jovens a encontrar soluções dentro do pouco espaço que têm para que de alguma forma consigam aparecer em zonas de finalização para marcar. A terceira imagem que eu trago também é uma imagem que espelha bem isso, mas desta vez de forma diferente. A imagem começa com a equipa do Sporting a recuperar a bola por parte da equipa adversária, a sair a jogar e fazer uma série de combinações no corredor direito que permitem, com muita velocidade, eficácia no passe, boas movimentações, ocupar um espaço que não tem adversários, a aparecer junto da área e que depois só não é gol porque há uma defesa de um jogador por parte do Estoril Praia em cima da linha que não permite que a bola entre.
mas toda a jogada explica muito bem aquilo que é um trabalho também desenvolvido em equipa. Obviamente que a componente novamente individual da relação com a bola, ou seja, no passe, na recepção, na desmarcação, na ocupação do espaço, é obviamente determinante, mas não podemos deixar também de ver que a parte coletiva é fundamental também e é o entendimento entre os jogadores. E por isso o Sporting fez um jogo, na minha opinião, muito bom, com situações deste género que acabaram por finalizar dar em gol, outras nem por isso, mas que espelha o trabalho que tem sido bem desenvolvido na formação e que está à vista, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista coletivo. Foi a análise do João Olivença. Vamos prosseguir neste Raio-X Sporting. Uma notícia que também marcou os últimos dias foi a confirmação por parte de Ruben Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao último jogo com o Futebol Clube do Porto, de que Jovane Cabral foi reintegrado no plantel principal. O treinador manteve uma conversa com o jogador e a decisão foi tomada pelas duas partes. O Jovane foi também uma questão de esclarecer a situação com ele. Obviamente que a saída do Mateus também mexeu um bocadinho. Se nós olharmos o pote baixando uma outra vez, nós temos espaço para mais um jogador. O Jovane, como eu disse antes do jogo, e até foi bom de falar nisso, que não foi dito que ele ficava fora. O que aconteceu foi, ficámos com menos um jogador e eu olhei sempre para dentro de casa, que jogadores é que temos, resolvi falar com o Jovane, percebi a ideia dele, ele percebeu a minha. E, portanto, é mais um jogador para ajudar. Mais vale ir buscar jogadores que nós temos dentro de casa para fazer face a algumas ausências. Sim, o Jovane sim. Não ficaria de outra forma. Ficar com um ano de contrato, não sei se fica, se vai. Se ficar aqui é porque assina um novo vínculo. Jovane Cabral reintegrado no plantel principal e logo que se soube desta notícia saíram outras por parte da comunicação social de que Jovane Cabral estaria em negociações para renovar o contrato com o Sporting. E portanto eu começo por te perguntar, Miguel, se isto é verdade, se Jovane está em negociações com o Sporting para renovar o contrato. Sim, confirmo que as negociações estão bem encaminhadas e que possivelmente teremos novidades em breve. Quanto ao papel e ao futuro de Jovane, eu diria que a palavra caberá, obviamente, ao jogador e ao treinador a partir deste momento. E eu aproveito aqui para perguntar ao Manuel, ouvimos ali Ruben Amorim a dizer em conferência de imprensa que faz todo o sentido, de facto, arranjar, digamos assim, ou recrutar, fazer regressar, no caso, um jogador que é da casa e que, perante algumas saídas, nomeadamente o Bruno Tabata, vão acrescentar valor, naturalmente, à equipa. E Jovane Cabral foi um jogador que deu muito ao Sporting, com o Ruben Amorim também já no banco enquanto treinador. Eu acho que sim, Acho que Jovane Cabral já demonstrou que é um jogador que pode integrar muito bem o plantel da Sporting. É evidente que há o problema da renovação ou não renovação, e aí o Sporting também defende os seus interesses. Entendeu que o Jovane não podia estar no grupo naquela altura. Ruben Amorim, com as saídas dos jogadores, entendeu e por bem ir recuperar novamente o Jovane, olha para dentro de casa, foi o que ele disse. Primeiro temos que olhar para dentro aquilo que temos e eu acho que Jovane vai começar novamente a treinar bem e vai ser sempre uma boa solução. Jovane, lembramos que Jovane foi importante em muitos jogos, em jogos importantes. Eu lembro-me da Supertaça que ganhámos, em que ele fez os 2 golos ao Porto na meia-final. Taça da Liga. Foi na Taça da Liga. E eu acho que ele já entrou em outros jogos com muita qualidade. Eu acho que o Jovane é um miúdo triste, mas isso pode ser das pessoas, pode ser do caráter das pessoas. Mas nota-se que ele é um pouco triste. Eu o conheço bem porque ele andou muitos anos lá a jogar nos Júniors, eu vi os Júniors sempre. Agora, ele tem uma qualidade, ele tem uma técnica natural e por vezes faz coisas quando menos se espera, coisas importantíssimas para a equipa. Portanto, é mais uma boa solução. Ficamos com mais hipóteses que o Ruben Amorim, se tiveram que voltar com o pote mais recuado, que o pote também joga muito bem de frente para o jogo. Portanto, eu acho que o Sporting tem soluções e o Ruben vai manter o modelo de jogo dele com aquelas rotinas que os jogadores já o sabem desempenhar. Portanto, acho que o Sporting perdemos um grande jogador, mas acima de tudo, eu às vezes penso que eu ouvi barbaridades. 'Barbaridades' sobre isto do Mateus Nunes. 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 'Barbaridades' sobre isto do Mateus Nunes
As pessoas dizem que podíamos esperar pelo jogo do Porto. Eles não sabem o que é que dizem. Há muita gente que não sabe o que é que diz. Um jogador que assine por um clube inglês a ganhar muito dinheiro, porque o Mateus Nunes disse que não queria ir para o Wolverhampton, disse que não queria ir, quando o Wolverhampton ofereceu-lhe o dobro do dinheiro que ganhava no Sporting. Não queria ir. Depois de o treinador falar com ele e dar-lhe um aumento substancial, naturalmente que ele quis ir. Isto é simples, é tão simples como isso. E eu acho que... E outra coisa, é como é que as pessoas dizem que ele devia jogar contra o Porto. Ele ia jogar contra o Porto e ele ia jogar com a cabeça já no clube que tinha assinado. Não estava cá, isso já aconteceu com vários jogadores. E faltava também que o clube aceitasse essa condição, não é? Logicamente, mas mesmo que o clube aceitasse, eu acho que o Rubén Amorim se calhar não o punha a jogar. Porquê? Porque o jogador já está com a cabeça naquele clube, vou jogar, isso é uma lei, e depois no cabo da minha vida... Estás a perceber-me? Isto é o que qualquer ser humano que jogue futebol faz. Voltando aqui a Giovane, olhando para o resto das armas do ataque do Sporting, onde é que o vê mais a jogar? Ele, a partir de certa altura, com o Rubén Amorim, jogou ali no centro do ataque. No centro. Agora está Paulinho de fora, poderá ser aí onde poderá oferecer mais à equipa? Eu acho que sim. Eu acho que aí ele vai... O Sporting tem muitos jogadores para as alas. Para as alas, o Sporting está bem fornecido de jogadores. Mas ali no corredor central, o Edwards joga bem, mas falta ali... O Edwards é um jogador que muitas vezes desaparece um bocadinho do jogo, e ali naquela posição nós temos de estar sempre ativos a jogar ali no corredor central. Mas o Edwards tem um talento fabuloso. Mas eu acho que ele joga melhor da direita para dentro, onde está a jogar o Trincão. Acho eu, mas já não sou treinador. Mas já ouvi render muito bem ali do meio da direita para dentro. O Giovane pode ser uma grande solução ali, porque ele jogou muitas vezes com o Ruben nas outras épocas naquela posição, e pode ser uma boa solução quando o Paulinho não estiver. Muito bem, fica então esta confirmação de que Giovane Cabral foi reintegrado no plantel, e a confirmação também por parte do Miguel Braga de que neste momento decorrem negociações para a renovação de contrato. Vamos avançar para outros dados que marcaram esta última semana. Estávamos aqui há pouco a falar do clássico e das incidências do jogo, clássico que soube também durante o dia de ontem que teve um tempo útil de jogo bem inferior ao tempo útil de jogo da última partida do Sporting, que tinha sido curiosamente a partida com o maior tempo útil de jogo da segunda jornada. Ora, nós neste momento estamos aqui a olhar para o tempo útil de jogo das partidas desta terceira jornada, que ainda não contemplam os últimos 2 jogos da ronda, que decorrem hoje e também amanhã, e percebemos aqui que o Futebol Clube do Porto teve uma percentagem de 54% de tempo útil de jogo, o que equivale a correspondentes 53 minutos e 4 segundos de tempo útil de jogo. Portanto, é um valor substancialmente inferior ao que tinha sido registado na última partida, que foi de 67%. O Sporting Rio Ave teve, de facto, o jogo com maior percentagem de tempo útil de jogo, e aqui percebemos que ultrapassa inclusive o jogo que nesta ronda teve maior percentagem de tempo útil de jogo. Falta perceber qual é que será a percentagem das partidas de hoje e de amanhã. Miguel, ainda antes de olharmos para esse Sporting de Rio Ave, olhando aqui para esta percentagem do Sporting, do Futebol Clube de Porto Sporting, o que é que te pareceu? Também ficaste com essa sensação de que foi um jogo com muitas paragens, não foi propriamente um clássico em muito tempo bem jogado? O que é que te pareceu? Eu achei... Infelizmente os golos não foram nossos, por isso, se os golos tivessem sido nossos, eu estaria a dizer com certeza que, enfim, é um jogo de futebol, tem 3 golos, teve muitas oportunidades, teve bons lances, viu-se a tática dos treinadores, por isso, quando assim é, eu acho que acabou por ser um bom jogo. Obviamente, se calhar teve interrupções a mais, e comparativamente com o tal Sporting Rio Ave acabou por ter interrupções a mais, mas também acho que além das próprias equipas, enfim, quando digo as equipas, são os jogadores que estão dentro de campo, têm quase essa obrigação, ou são eles que podem dar mais tempo útil ao jogo. Acho também que as equipas de arbitragem têm um papel fundamental para que isso aconteça. Nós estávamos há pouco, antes de entrar no programa, a ver
a primeira parte do Manchester United com o Liverpool, e o papel do árbitro aí é fundamental, percebe-se que é fundamental para deixar o lance, enfim, para deixar o jogo correr a outra velocidade. Obviamente, se os jogadores não ajudarem, depois, enfim, tudo se complica, mas eu acho sempre que os árbitros e as equipas de arbitragem têm esse poder de poder influenciar positivamente a forma como os jogadores depois acabam por atacar os lances e atacar o próprio jogo, porque obviamente se perceberem que há um critério mais largo, que o árbitro ao primeiro toque e quando cai logo no chão não está a apitar aquelas, quando nós falamos muito das faltas e faltinhas que às vezes se exagera no futebol português, acho que esses exemplos são bons exemplos, vêm de fora. E Nuno Almeida cumpriu esse papel no Clássico? Acho que tentou, eu volto a dizer, acho que o Nuno Almeida, na minha opinião, é só a minha e vale o que vale, mas acho que fez uma boa arbitragem, acho que acabou por também deixar jogar. Já vi outros árbitros que se calhar teriam se enervado um pouco mais com algumas situações e teriam tentado logo impor a sua lei, se calhar através de cartões. Acho que ele conseguiu. Enfim, o lance acaba por ter uma expulsão, mas o Pedro explicou, é uma expulsão que o árbitro não pode fazer nada a não ser expulsar o jogador, e por isso acabou por ter essa componente. Mas acho sempre que os árbitros podem ter esse papel de didático, se quiserem, nas próprias equipas, para elas perceberem que podem jogar futebol de outra maneira. Acho que um bom exemplo disso é verem a primeira parte hoje do Manchester United com o Liverpool. Mas as equipas também têm responsabilidade nisso, os jogadores acabam sempre por ter, e o Manel poderá contar melhores histórias do que eu, mas enfim, ninguém, não vamos também ser anjinhos, ninguém é perfeito. Obviamente há momentos do jogo onde as equipas, se calhar, podem tentar perder algum tempo, ou estão a chegar ao intervalo, ou estão a chegar ao final do jogo, mas mais uma vez, se perderem tempo a mais, será o árbitro ou a equipa de arbitragem que tem o poder para mudar isso, sancionando, obviamente, os infratores. E já agora pergunto aqui ao Pedro. Pedro, concordas com esta, já vou aqui ao Manuel, com esta medida da Liga de premiar no final da época a equipa com mais tempo útil de jogo? Sim, claro. Melhora o espetáculo, valoriza-se a Liga Portuguesa. Em relação especificamente ao trabalho do árbitro, ao papel dos árbitros, sim. Creio que tem havido algum trabalho nesse sentido. Vimos o jogo do Rio Ave, por exemplo. Creio que neste jogo o Nuno Almeida também tentou fazer isso, mas é muito mais difícil fazer a gestão de um jogo destes, de um derby destes, tem que ser diferente de um jogo que não é tão relevante, porque ao deixar jogar à terceira ou quarta já estamos a ver entradas, vai escalando aos poucos, e portanto creio que o Nuno Almeida conseguiu fazer uma boa gestão disciplinar. Logo nos primeiros 10 minutos podia ter exibido um cartão amarelo para cada equipa, não o fez, geriu. E depois, quando foi obrigado a fazê-lo, aí sim começou a mostrar amarelos. Houve de facto uma expulsão, mas cartão vermelho direto evidente. Mas voltando ao tema da gestão de jogo, creio que se nota que está a ser feito algum trabalho por parte dos árbitros, mas é importante que as equipas e os jogadores colaborem também. E este jogo acabou por ter de lances também, enfim, pela própria natureza do jogo, mas acabou por ter lances de choque, nomeadamente o do Adam com o Taremi, o do Neto com o Otávio, que enfim, fez com que se perdesse tempo até para assistir os jogadores. E não vi propriamente nem uma equipa nem outra a tentar perder tempo daquela forma onde já vimos às vezes de forma muito exagerada e sem qualquer sanção. Manuel, que papel é que têm os árbitros, que papel é que têm as equipas nesta gestão do tempo útil de jogo? É um papel, os árbitros são fundamentais para isso. O Miguel estava a ver muito bem, eu também estive a ver a primeira parte do Manchester, mas aquilo é um árbitro de classe, aquilo é um árbitro de categoria, um árbitro internacional, um árbitro... E ele mostrou 3 amarelos na primeira parte, o que não é hábito, mas bem mostrados. Também não se pode ter aquelas entradas como foi. Bem mostrados, mas normalmente não costumam mostrar. Mas o jogo fluiu sempre ali, o jogo bola abaixo, bola acima. É isto que é o futebol. E é isto que me cola as pessoas que consomem futebol à televisão. E, portanto, eu acho que, neste caso do Sporting, o Manuel Mota, com o Rio Ave, não é esse jogo? Certo. Deu um critério larguíssimo, como eu gosto. A deixar, mas eu vou esperar agora noutros jogos.
Eu vou esperar lá no Dragão, a ver se ele tem este critério largo ou se apita logo por tudo e por nada. E aqui é que está o basilis da questão, estás a perceber? Porque eles não são iguais em todos os campos. E isto é mau. As pessoas que dirigem o futebol têm que averiguar o que é que se passa, porque eles têm mais à vontade em determinados campos do que em outros. Sim, supostamente o critério é para manter ao longo da Liga. Portanto, independentemente das equipas, o critério a aplicar deverá ser este. Pedro, e eu vou-te dizer uma coisa. Nós, homens do futebol, temos que... Eu, por exemplo, na Inglaterra, eu vejo os árbitros errar, mas eu acredito que eles não fizeram aquilo por querer. Estás a perceber? Epá, e aqui a gente está sempre na dúvida de que... Aqui eu gosto de acreditar que também não é deliberado. Eu também gostava de acreditar, mas o problema é que eu já ando há 40, 50 anos nisto. Muito bem, assim que encerramos. Obrigado, Pedro, obrigado, Manuel, obrigado também, Miguel, pela vossa presença, obrigado também ao João Olivença, desta vez, aliás, com uma participação diferente, mas obrigado aos 4, obrigado também a si, uma vez mais, por ter estado connosco neste Raio X Sporting, que está de regresso na próxima semana.